Fala moçada, Marcelo Gucci aqui, em casa novamente, na série de vídeos sobre equipamento. Já falei sobre patins, já falei sobre base, agora a gente vai falar sobre rolamentos e rodas, ou rodas e rolamentos, tá bom? Todo patins, cara, para funcionar ele tem que ter esses dois componentes, não tem como você fugir disso. Patins tem que ter roda, e patins tem que ter rolamento dentro da roda, não tem como você fugir dessa matemática, dessa composição aí. E do que se trata exatamente esse conjunto maravilhoso que são as rodas e rolamentos do patins, tá bom? Então, quando você compra uma roda, em geral ela vai vir assim, tá bom? A roda em si, ela é composta do miolo da roda, que é feito de um polímero duro, um plástico duro, tá bom? E da parte molenga da roda. Não é molenga, gente, que isso é duro para um aralho. Tá bom? Esse material externo da roda é feito de poliuretano. É um tipo de borracha muito duro, flexível, que não dissolve, não desgasta, não resseca. É lógico que com o tempo isso vai acontecer, mas muitos e muitos anos, né, ou exposta ao sol, ou a produtos químicos. Mas a função disso, desse poliuretano, é te dar atrito, coeficiente de atrito em contato com o pavimento. Essa que é a função dele. Ele não foi feito para deslizar, ele não foi feito para digamos, dissolver. A função dele é te garantir atrito. E, naturalmente, com esse atrito, há o desgaste do material e ela vai diminuindo até chegar nesse ponto aqui. Beleza? Fica minúscula, a rodinha fica pequena, tá vendo lá? Então, quando a gente fala de roda de patins, a gente está falando de duas medidas básicas. Primeira medida é o tamanho da roda, o diâmetro da roda. Então, vamos pegar uma roda zero aqui, ó. Cadê uma roda zero? Tá, um patins ali, vamos pegar essa aqui. Tá? Essa roda aqui já está com rolamento, tá lá com espaçador, a gente vai falar sobre isso depois, tá bom? Então aqui, ó, vamos pegar um paquímetro, tá? Que é um medidor de precisão, e a gente vai medir aqui o miolo da roda, meio, né? Não meio, o diâmetro final da roda aqui, tentar centralizar ela aqui ao máximo que eu conseguir, para a gente poder ver aqui, ó, tá bom? Aqui no paquímetro, olha o zero, tá vendo? 80 milímetros, que é exatamente o diâmetro da roda, ou seja, esse tamanho da roda aqui, tá bom? Então, primeira medida que você tem que entender nas rodas de patins é o diâmetro dela. E por que que isso é importante? Porque tem bases que não aceitam rodas de diâmetros maiores ou menores, tá bom? Por exemplo, esse patins aqui, que é um patins recreativo, ele está sem uma roda que eu tirei aqui para mostrar para vocês, tá aqui, ó, beleza? Ele tem limitação de roda até 74 milímetros, tá bom? Os patins Aggressive, que eu também tirei a roda desse aqui, eu vou pegar um com roda. Vou pegar esse aqui com roda, beleza? Ele tem limitação, se eu não me engano, até 60 milímetros, ok? Esse patins aqui, que é um patins de 3 rodas, se você colocar uma roda pequena demais, ele não vai funcionar adequadamente. Existe uma grande chance de você ter problemas entre o espaçamento das rodas no conjunto, ok? Então, quando você vai comprar a roda para o seu patins, você tem que entender que ele tem um padrão de rodas que você tem que respeitar e ele tem uma pequena tolerância ali, às vezes nem tolerância ele tem, tá bom? Então, você tem, por exemplo, bases de 90 milímetros e bases de 80 milímetros. Eu vou botar um parafuso. Não, não vou. Não vai demorar. Vou ver se eu ponho aqui, pra vocês verem. Aqui, ó. Pra vocês entenderem um pouco disso aí. Então, uma base de 90 milímetros. Só para vocês verem comparativamente como é que fica com uma roda de 80. Aqui, ó. Isso é uma roda de uma base de 90 milímetros com roda de 80 e essa é uma base de 80 milímetros com roda de 90. Tá? Lado a lado acho que é mais fácil para vocês verem, tá? A diferença do tamanho das bases em relação ao tamanho das rodas. A furação é diferente e a extensão dessas rodas também é diferente. Olha os eixos, a diferença de eixo. A de cima é de 80 e a de baixo é de 90. Tá vendo? A distância
e a diferença de eixo entre elas, a base de 90 é de baixo, como ela é maior. Ó. Ok? Então, tem bases que permitem isso. Por exemplo, essa base permite que você coloque a roda de 80, roda de 74, 72, 84, 90, 80 e 90 milímetros. Essa aqui já não te permite rodas de 90, tá bom? Então você tem que ter essa consciência, tá? Da mesma forma, se eu pego uma roda de 110 milímetros, ela não vai caber aqui, ó. Aonde que ela vai ficar? Vou botar ela centralizada aqui. Ela vai bater na bota. Então não adianta a gente tentar forçar uma situação que não vai adiantar, não vai caber no seu patins, tá bom? Então quando você for comprar roda, você tem que entender. Ah, eu vou comprar qualquer roda? Não, eu não vou comprar qualquer roda. Vou comprar a roda que seja compatível com o tamanho da base do meu patins, tá bom? Então, o tamanho da roda é isso, diz respeito exatamente ao diâmetro da roda. Isso vem gravado na roda, em geral, não são todas as rodas que vêm com isso não, tá bom? Mas tá aqui, por exemplo, ó, 110 milímetros, tá? Vamos ver a outra roda aqui. Aqui, ó, 80 milímetros, não sei se vai dar para ver, 80 milímetros, tá bom? Vamos pegar outra roda aqui. Tá aqui ruim para ver, mas dá, ó, 80 milímetros, tá bom? Vou pegar a roda aqui. Essa aqui tá ruim de ver, cara, mas vai dar, tá? Aqui, ó, 57 milímetros, tá bom? É o tamanho dessa roda, 57 milímetros. Então você tem uma variação entre rodas, você tem que estar atento ao tamanho da roda. E o segundo número que tem na roda é a dureza do poliuretano, exatamente da camada da banda de rolagem da roda, tá bom? A dureza da roda, ela é medida em A, ok? Eu não sei exatamente qual que é o significado desse A, vou procurar entender o que é o A, né? Se é alguma palavra ou se é um critério qualquer, mas a dureza vem em A, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, 85A, vê se dá para ver aí, 85A, aqui, ó, 88AA, aqui tem um duplo A, mas 88A, tá? Aqui não dá para ver que ela está gasta. Aqui também não dá para ver porque está gasta. Aqui tem, não, essa também não tem, ela só tem o tamanho, ó, 80 milímetros, tá vendo? Mas é 85A também. Então a roda vem, se ela não está descrita, porque essas todas as rodas estão descritas, mas foram gastas, então não dá para ver, tá? Então aqui, tá vendo? Os escritos dela já sumiram. Essa aqui está aqui embaixo, ó, mas já está gasto, não dá para ler, ok? Então vem o descrito A. E o A diz respeito à dureza da roda. A dureza da roda vai de 80A até 90A, tá bom? Sendo 80 a mais macia e 90 a mais dura, ok? Isso é um geral. Pode ser que tenha rodas mais duras, pode ser que tenha rodas mais macias. Eu não conheço. Pode ter? Pode, mas eu não conheço, tá bom? No mercado, em geral, você vai encontrar entre 80, sendo muito difícil achar roda de 80, você vai achar de 82, 83, 84A, e as rodas de 85, que são as mais comuns, 86 já é mais difícil, 88 mais difícil, 90A já volta a ficar comum também. Então é comum você encontrar aí entre 80 e, vamos dizer, 4 e 90A essa variação. E não é assim uma variação muito grande, mas você sente. Dureza da roda é algo que você sente. Não é no toque, tá bom? Você tem uma roda mais macia ou uma roda mais dura, você na mão você sente que ela tem uma flexibilidade, mas você não consegue sentir isso. Você sente isso no solo, é no patinar, tá bom? A roda mais macia, ou seja, a roda de 80A até 84, 83A, ela absorve mais as imperfeições do chão, do pavimento que você está andando, deixando a patinação mais suave, mais tranquila. Ela adere mais no chão, significa que ela não dá muito velocidade, porque essa aderência, esse atrito, vai travando a roda no processo. É uma roda mais macia. Pensa um tênis com um solado mais macio. Ele agarra mais no asfalto que um solado com um tênis mais duro. Que um sapato liso, por exemplo. Um sapato social, às vezes tem aquele solado de couro, né? Ele desliza muito mais que o solado de borracha, que é mais macio. Tá bom? Então, a roda mais macia, ela adere mais, ela gasta mais, te dá mais segurança, porque ela não deixa a roda deslizar no pavimento. Então, ela é mais segura. Para quem está começando, maravilha, dá uma patinação suave, sem velocidade, tá bom? Ao passo que as rodas mais duras, por exemplo, 88A, 90A, são rodas que estão menos atrito com o solo, significa que elas são mais velozes,
que elas gastam menos, porque elas atritam menos no solo, ou seja, deixam menos material no solo, porque elas não garram no solo, tá bom? Dando então maior velocidade e deslizando mais quando você tem qualquer tipo de demanda onde o patins precisa escorregar, seja propositalmente ou se eventualmente você passar, por exemplo, num local que o pavimento seja muito liso, ele tende a escorregar muito mais do que uma roda mais macia, tá bom? Essas rodas, normalmente as rodas que eu uso aqui para patinação são 85A, são as mais comuns que tem no mercado e são as melhores, na minha opinião, para quem faz a patinação urban, freestyle, né? Quem gosta de fazer manobrinha ali, que não, né, não vai ficar pulando no banco, fazendo manobra em cano, grinding, você não vai entrar numa pista no quarter, no half pipe, no bowl, em grandes rampas e tudo mais. E, cara, ela funciona bem no concreto, funciona bem na calçada, funciona bem no asfalto. São rodas extremamente versáteis. Essa é a grande palavra quando a gente descreve rodas de 85A. Quando você pega rodas com maior dureza, tá? Essa aqui é 88A, você quer uma roda que vai te dar maior velocidade e menos performance em manobra, porque ela vai deslizar mais, né? Uma roda que você não vai ter tanta confiança quanto uma roda 85A que vai te dar exatamente esse coeficiente adequado entre atrito e, digamos, flexibilidade de manobra, ok? Existem no mercado várias marcas de rodas e essa marca vai ser determinante para a qualidade da roda. Não significa que a roda tem 85A, 80 milímetros, lembrando que essa roda já teve isso, tá? 85 já teve 80 milímetros, hoje ela não está nesse tamanho, está bem menor, tá bom? Essa vermelha está menor ainda, também ela é 85A, e essa roda aqui laranja também ela é 85A, tá ok? Então se você for pegar o tamanho delas aqui, ó, vou botar da maior para menor, beleza? Você vai reparar, vou botar assim, você vai reparar que a da laranja está menor para a branca que está mais nova, né, maior, há uma diferença entre as rodas, significa que elas se desgastaram para chegar nesse nível aqui, entendeu? Então, as rodas de entrada são rodas mais baratas, por exemplo, as rodas da Trachar, as rodas da HD, são rodas mais baratas, elas estão em torno aí, a gente está em 12 de outubro de 2022, mais ou menos entre 200 e 250 reais o jogo com 8 rodas, tá bom? Enquanto as rodas premium, por exemplo, essa roda Ciba, ok? E essa roda aqui é uma roda Canarian, tá? São rodas que essa aqui já está no final de vida, essa aqui está quase no final de vida, são rodas que geram em torno de 400 a 500 reais o jogo com 8 rodas, tá bom? Então, a gente tem uma semi-intermediária aqui, ó, essa que são Pro, essa é semi-Pro, essa roda aqui está em torno de 300 reais o jogo com 8. Então, você tem 220, 300 reais, 400 a 500 reais, dependendo da especificação da roda, tá bom? E sim, há alteração de performance por preço. Infelizmente, gente. Então não é porque a roda é 85A que ela vai ser igual, não. As rodas mais profissionais, elas têm performances diferenciadas. Eu particularmente não gostei da Canarian, tá bom? Tem gente que gosta dela, eu achei que ela gastou muito rápido, não ofereceu uma performance tão fantástica assim, mas é uma roda muito boa. Eu amei essa roda, a Ciba, tá bom? Uma roda muito bacana, desgaste muito menor do que as rodas da Canarian, né? Mas minha paixão mesmo é essa aqui, ó, a Melon, beleza? É a roda mais barata, intermediária entre as rodas de entrada e as rodas premium. Uma roda boa, excelente, desgaste bom pra caramba, tanto é que, né, você vê quanto que eu gastei dessa roda até tirar ela do meu patins. Tirei ela essa semana, troquei por outro jogo de rodas Melon, tá bom? Então, dureza da roda não necessariamente significa que toda roda vai ter o mesmo comportamento. Elas vão ser mais duras, vão ser mais, digamos, resistentes, mais robustas, né? Elas não vão esfarelar, elas, enfim, são rodas de qualidade, né? Você pagou mais barato, cara, se tem roda mais cara, você pode saber que a máxima é nada que é muito mais barato presta, ok? Mas não necessariamente tudo que é mais caro é melhor, tá bom? Então só tem que fazer essa correlação aí, entender o quanto que você quer gastar
dentro das rodas. Lembrando que roda, galera, quando você compra, ela vem assim, ó. Ela vem sem o rolamento, tá bom? Então, a roda você tem que comprar rolamento, ou você já compra a roda já montada com rolamento, mas o rolamento é o miolo da roda, é o coração da roda. E sem rolamento a roda não funciona, tá bom? Porque sem rolamento a roda e o eixo, olha lá, ó, tá faltando alguma coisa aqui no meio, beleza? E o que está faltando no meio é justamente o rolamento. Rolamento não foi feito para patins, galera. Rolamento é uma coisa que é feita para motores, para mecanismos. Tá? Então, algo que precisa tem rotação e tem um atrito muito severo, você coloca essa peça, porque dentro do rolamento você tem uma coroa, tá? Uma casquinha, e nessas casquinhas tem várias esferas. E essas esferas giram em torno dos eixos, tanto esse eixo interno quanto a casca protetora externa. Tá bom? No mercado você vai encontrar os ABEC, tá bom? O SG, IQC, enfim. Tem algumas normativas. Esse ABEC, por exemplo, é uma normativa, é uma regra. Quando alguém vai montar, vai ter uma especificação técnica. Quando alguém vai fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero construir um rolamento para vender, eu tenho que seguir uma norma técnica, ou seja, ele tem que ser feito de um aço tal, com tanto diâmetro, espessura, com tanta tolerância para calor, com tanta rotação por segundo, né? Então, o ABEC nada mais é do que isso, é uma especificação técnica, tanto quanto ICQ, quanto SG, são especificações técnicas que podem variar de país para país ou de tipo de máquina para tipo de máquina. Então é muito específico, tá bom? Não é feito para patins, não é feito para skate, cara. As rodas de patins de skate aproveitaram um rolamento que já existia no mercado, tá bom? Apesar disso, existem empresas que fabricam rolamentos para patins de skate, por exemplo. Eu tenho aqui um kit Pro da HD, chama HD Runners, tá? Aqui, rolamento profissional, feito para patins, beleza? Então ele é diferente, tá? A casca dele, a diferença dele para o rolamento do ABEC, esses rolamentos industriais, é que a tampinha dele é removível. Eu vou tentar tirar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tá? Eu tirei a tampinha dele aqui. A tampinha dele é de borracha, tem um metalzinho lá dentro. E aí você vê o interior dele lá, ó. Tá bom? O interior dele tem várias esferas e uma coroa. Olha lá, ó, você tá vendo as esferas girando? O que segura os rolamentos lá é a coroa, tá bom? Desculpa, as esferas lá dentro é a coroa, tá? E para por que essa tampinha sai? Para que você possa fazer manutenção dele. O rolamento, cara, ele tem vida, tá? Então, deixa eu pegar um rolamento travado aqui, ó. Esse aqui. Esse rolamento tá travado, ó, tá? Ele quase não tá girando. Significa que dentro da capinha blindada, que ele vem blindado de fábrica, as capinhas estão aqui, ó, fechadas, são seladas lá dentro, existe um lubrificante que faz a lubrificação automática desse rolamento, só que quando entra alguma impureza ou várias impurezas, um pozinho, tá certo? A água leva alguma coisa, um fio de cabelo, né? Não importa. Ele vai começar a travar lá dentro e pode vir até a ter um início de processo de corrosão, ele enferrujar, até o próprio ferrugem vai travar ele lá dentro. E o rolamento para de funcionar. Com o rolamento blindado, é muito difícil de fazer a manutenção, porque eu tenho que arrancar essa placa na força, eu vou pegar um alicate, vou puxar ele aqui, vou enfiar a chave de fenda, ele vai amassar todo, eu não consigo voltar ele para cá. Não tem jeito, porque ele é prensado com precisão aqui, para ele não travar os rodízios lá dentro. Pra você ter ideia, se eu amassar essa coroa aqui, eu já comprometo o funcionamento do rolamento lá, das esferas lá dentro. Então, esse é o problema do rolamento ABEC, tá bom? O pessoal não gosta, porra, o rolamento ele tem uma precisão, tá bom? Só que ele tem vida. Com o tempo ele vai ficando travado e eu não consigo dar a manutenção correta. Se eu tirar a plaquinha e fazer a manutenção dele, ele vai ficar sem a plaquinha, ou seja, a graxa, o lubrificante que eu colocar aqui não vai ficar, vai sair. E ele vai ficar em muito pouco tempo, com corrosão, com ferrugem e tudo mais, vai ficar podre. A gente tem que trocar ele. Enquanto o rolamento profissional, você tira a capinha, você faz a limpeza dele. Essa limpeza o que é? A gente vai mergulhar ele em solvente, tá bom? Existe um tubo, a gente faz isso, um reservatório, uma garrafa de plástico com tampa e um parafuso. A gente põe isso lá, põe o solvente, chacoalha ele para tirar todo o resíduo de graxa e óleo e sujeira e tudo mais, seca ele direitinho, coloca a graxa, depois você vem com a tampinha e volta com a tampinha para o lugar, preservando o lubrificante no local.
Então, ele funciona maravilhosamente durante muito tempo. Só é chato de fazer, mas ele dura. E qual que é a diferença? O rolamento ABEC, cara, um jogo de rolamento ABEC 7 ou 9, tá bom? Vamos falar, rolamento ABEC, ele vai do 1, eu tenho um aqui, ó. Tá, esse é o número 1. Ele quase não rola. Ele é muito lento, tá bom? Esse aqui eu acho que é um 7 ou um 9. Esse aqui é um 7, tá bom? O 7 gira assim, nem 7 vezes, 10 vezes mais que o 1, tá bom? Significa que o 1 é feito por uma máquina de baixo torque e o 7 por uma máquina de alto giro, né? Ali é uma máquina mais lenta, esse aqui é para uma máquina de alta performance, é muito giro. É um torno mecânico, por exemplo, eu não sei se nem usa esse tipo de rolamento aqui, tá ok? Então, para trocar esse rolamento aqui, eu preciso de 16, porque são 2 rolamentos por roda. Então, eu vou gastar aí de 60 a 90 reais, até 110 reais, dependendo do fabricante, do rolamento, enquanto um rolamento profissional eu vou pagar 240 reais num jogo de 16 rolamentos. Esses 240 pode virar 500, 550 reais, dependendo da composição desse rolamento. Às vezes ele tem as esferas de titânio ou as esferas de cerâmica, às vezes ele é todo de cerâmica ou todo de titânio, ele vai ser muito mais caro naturalmente. Então, qual que é a diferença entre 60 e 240, os menores preços aí que você vai encontrar no mercado? 60 e 240, você faz as contas e vê o que vale a pena para você. Se usar isso aqui e jogar fora depois, né? Eu não jogo fora, eu deixo ali, ó, tá bom? Ou você pagar 240 e ficar dando manutenção dele, tá bom? Galera, como eu falei, então a roda vem assim, a gente precisa de encaixar o rolamento, então ó, a gente encaixa ele sob pressão, de um lado, a gente precisa de um espaçador entre o parafuso. Por que tem que ter o espaçador? Ó, o espaçador é esse aqui, ó, gente. Tá bom? É um anel que fica entre os rolamentos. Vou mostrar para vocês, ó. E a função desse espaçador aqui é evitar que o rolamento faça isso no eixo e isso na roda. Isso compromete o funcionamento do rolamento, pode danificar a roda, pode inclusive quebrar o rolamento. Então você precisa do espaçador entre isso. Então quando for fazer manutenção, toma cuidado para não perder o espaçador e quando for colocar no patins, colocar o espaçador junto. Tem vários tipos de espaçadores, tá bom? Olha o espaçador lá no meio, ó. Vou colocar para o outro rolamento aqui. Tá lá o espaçador lá no meio, beleza? E quando eu for colocar no patins, a gente só tem que alinhar o espaçador. Nesse caso aqui, esse espaçador ele é solto, né? Tem um espaçador que tem uma asinha, eu não vou tirar para mostrar porque o vídeo está acabando, o horário, o tempo de vídeo, tá bom? E eu parafuso ele lá na base para ter essa performance que o patins oferece, tá bom? Galera, então é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Teria um maior prazer em responder todas as questões de vocês. Grande abraço, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E valeu!